Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é o seguinte: vou trocar de raquete. Por onde que eu começo? Isso é uma coisa muito comum de acontecer com jogadores intermediários, alguns iniciantes também gostam de sempre trocar de raquete. Em algum momento isso se faz necessário quando a raquete que você estava usando já não atende à demanda do seu jogo. Então, o nosso objetivo com esse vídeo aqui não é explicar todas as possibilidades, porque seria impossível, eu teria que ter um curso sobre isso. Mas eu vou dar algumas dicas iniciais para que você possa saber como começar, como não trocar de raquete e não conseguir jogar com a nova porque ela não tem muito a ver ou ela não atende, por falta de conhecimento na maior parte das vezes, aquilo que você realmente precisa. Vou dar para vocês 3 dicas sobre por onde começar. A primeira coisa que é importante é você identificar qual é o tipo da raquete que você usa. E por que começa por aí? Porque existem raquetes que privilegiam a potência e o spin, existem raquetes que privilegiam o controle, existem raquetes que privilegiam o fio, existem raquetes que privilegiam a manuseabilidade e, portanto, você tem uma gama de raquetes e de possibilidades que vão compor toda aquela quantidade imensa de variáveis que você encontra em qualquer raquete e que podem determinar que tipo de raquete você está de fato usando. Eu vou dar um exemplo aqui para facilitar isso que eu estou dizendo. Você tem basicamente 3 tipos diferentes de raquetes. Você tem as raquetes que privilegiam a potência e o spin, e eu me refiro aqui a algumas raquetes que são muito usadas hoje em dia, como por exemplo a Babolat Pure Drive, a Pure Aero, a Red Extreme Midi Plus, a Prince Warrior 100, a Tecnifiber T-Flash 300, a Wilson Ultra 100, a Yonex E-Zone 100. Esses são modelos de raquetes que privilegiam a potência e o spin. Aí você diz assim, tá, muito bom, essas são raquetes para isso, mas eu não uso nenhuma delas. Então pode ser que você esteja no segundo tipo de raquete, no segundo modelo ou na segunda linha de raquete, que são as chamadas raquetes all around. Essas raquetes all around, nós temos inclusive um vídeo no nosso canal, você pode procurar aí, né, no nosso canal você vai encontrar um vídeo tratando especificamente das chamadas raquetes all around. Você tem uma gama muito grande de raquetes que não dão a mesma potência das raquetes que privilegiam spin e potência, mas também não são no outro extremo que privilegiam apenas o controle. Então pode ser que você tenha uma raquete all around, que não é de potência, mas também não é totalmente de controle. É preciso você saber identificar e você pode fazer isso assistindo o nosso vídeo sobre esse tipo de raquete. O terceiro tipo são as raquetes de controle. As raquetes de controle também privilegiam muito mais a habilidade, o talento e já a técnica desenvolvida do jogador do que propriamente ela te dá potência grátis. E portanto elas estão no outro extremo do que são as de potência e spin. Tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é o tipo de raquete que você está usando. Identificou? Já sabe qual é? Muito bem. Passamos então para o segundo passo. Muito bem, imaginemos que você tem uma raquete que privilegia spin e potência. Uma Wilson Ultra 100, por exemplo. O que é que você quer? Essa é a segunda coisa. O que é que você quer que essa raquete não está te oferecendo? Ah, eu preciso de mais controle. Ah, eu preciso de mais spin. Ah, eu preciso de mais fio. Ah, eu preciso... Percebeu onde é que a coisa anda? Você precisa ter clareza do que é que você está sentindo falta
na sua raquete. Ah, minha raquete solta demais a bola, então preciso de mais controle. Ah, minha raquete só consigo manter a bola na quadra se eu bater com muito spin, então quero uma raquete que não dê tanto spin, mas que também mantenha a bola na quadra, preciso um pouco mais de controle. Essa é a segunda coisa fundamental que você precisa identificar quando está pensando em trocar de raquete. A terceira coisa está ligada a essas duas. Quando você sabe qual é o modelo de raquete, qual é o tipo de raquete que você usa, quando você sabe o que você quer que ela não te oferece, agora chegou o momento de você analisar como é que eu saio de onde eu estou e chego onde eu quero chegar. Tá? Eu vou te dar um exemplo aqui para facilitar. Tá? Imagine então que você tem, como eu disse, uma Wilson Ultra 100 e a bola está andando demais, está saindo muito no fundo. É o caso lá já inicialmente de trocar a raquete? Não necessariamente. Pode ser que você, ajustando a libragem da corda, pode ser que você consiga domar a raquete porque ela tem potência demais, usando uma corda que solte menos a bola, que privilegie mais o controle. Antes de você trocar de raquete, antes de você investir numa nova raquete, é possível você analisar se não é possível alcançar o que você está procurando com a raquete que você já tem. Há alguns casos em que isso é impossível, né? O sujeito está acostumado a usar uma raquete ou usava uma raquete mais de controle, passou a usar uma raquete de maior potência e não consegue manter a bola na quadra. Aí sim pode ser um caso de você usar uma raquete saindo da raquete de potência e indo para uma all-around. Veja, não saia de vez de um extremo para ir para o outro extremo. Por quê? Porque essa é a atitude mais comum que a gente vê nos colegas que jogam no clube. O sujeito está acostumado com uma raquete de potência, aí ele pede emprestado a sua raquete, que é de controle, e ele bate com a raquete e fala: achei, essa é a raquete do meu sonho. Põe a bola onde eu quero, maravilhosa, tal e coisa. Ele vai lá e compra aquele mesmo modelo, pede para encordoar com a mesma corda, com a mesma libragem, e ele começa a jogar e no primeiro dia a coisa sai maravilhosamente bem. No segundo dia ela começa a parecer pesada demais, a bola não anda, a bola fica curta, o adversário começa a matar todos os pontos porque a bola não passa do T, e aí ele fala: Ih, não sei o que eu faço agora porque a antiga não me servia e essa aqui eu não consigo jogar com ela. Ou fico cansado no meio do segundo set e perco rendimento. Veja, quando você sai de um extremo e vai para o outro extremo, você corre o risco de gerar esse tipo de situação. A mesma coisa seria no sentido inverso. O sujeito está acostumado com uma raquete de controle, que ele gera potência, e aí você coloca na mão dele uma raquete de potência, de spin. O que vai acontecer? Muito fácil de bater, coloca força, faz o winner e tal. No dia seguinte, quando ele vai jogar com ela, as bolas vão todas na tela. Por quê? Porque ele estava habituado, o seu braço já estava acostumado, já estava preparado para outra raquete. Essa agora que foi para o outro extremo, quando ele começa a jogar com ela, a bola começa a sair lá no fundo e para não perder o controle, ele começa a ter que bater com um spin que ele não está habituado, e aí você já deve entender para onde essa situação vai. Ele vai olhar para aquilo e dizer: Ih, essa raquete aqui não me atende. E aí ele vai voltar para a antiga. Então veja só, evite essas mudanças drásticas. Nunca saia de um extremo para ir para o outro extremo. Em nenhum caso. Você pode ajustar coisas pequenas, como libragem, como tipo de corda, como o setup que você vai usar. Está muito duro, quero só deixar ela mais macia, então vou usar uma corda macia junto com a outra mais dura. É possível você equalizar quando a distância daquilo que você tem e daquilo que você quer é pequena. Se você quiser trocar porque não tem jeito mesmo, a raquete está demais para você, está saindo demais no fundo, já aumentou a libragem, não consegue manter a bola na quadra, então aí está de fato na hora de você passar para outro tipo de raquete.
Não se esqueça que quando você sai de um tipo e passa para outro, vai haver mudança, e essa mudança significa que aquilo que você tinha em abundância na anterior, você vai ter em menor quantidade na nova raquete. Então vá com cuidado para que você não saia dos extremos, não saia do extremo para o outro e aí não consegue jogar nem com uma e nem com a outra, porque as duas já não atendem mais e o braço já está mais confuso do que quando você pensou em trocar de raquete. Então essas são as 3 orientações. Há uma quarta orientação, mas essa quarta orientação ela é meio complexa e vou explicar por quê. A quarta orientação é: procure alguém que entenda de equipamento de tênis para que ele te oriente. Se você tem eu estou usando tal raquete e não estou conseguindo tal coisa, a pessoa pode te orientar. Nos Estados Unidos isso existe inclusive nas lojas e há pessoas que são contratadas pelas lojas para que eles deem esse tipo de assessoria, para que a pessoa possa fazer esse ajuste fino e, quando for trocar a sua raquete, fazer a escolha correta e ter a performance que ele pretende. Aqui no Brasil é muito difícil de se encontrar, né? Você tem muita gente que é palpiteiro a respeito de equipamento de tênis, muita gente que conhece porque usou isso ou usou aquilo e dá palpite sem ter muito embasamento, principalmente teórico e principalmente científico, mas se possível procure alguém que conheça de equipamento de tênis e às vezes uma pequena alteração vai te ajudar muitíssimo na hora de você ou trocar de raquete ou na hora de você fazer um ajuste fino na própria raquete que você já usa. Então, são 3 as orientações. Primeiro, identifique qual é a sua raquete. Veja qual é o tipo dela. Segundo, identifique o que é que está faltando nela para que você possa fazer esse ajuste. Se é realmente necessário trocar por uma outra raquete e se essa não é capaz de te dar isso que está faltando. E terceira coisa é, faça o levantamento daquilo que é preciso fazer para que essa raquete que você tem possa chegar naquilo que você pretende, ou se isso não for possível, qual é a raquete que vai te dar o que está faltando na sua. Essa verificação é fundamental, porque senão fica aquela história do ensaio e erro. Compra uma, não dá certo, compra outra, não dá certo, compra outra, não dá certo, e aí você vai gastando dinheiro à toa e acaba que nenhuma delas é suficiente para te dar a performance que você quer. E se você puder, a quarta orientação, que é um pouco mais complexa e mais difícil de achar, procure alguém que entenda de equipamento de tênis e ele vai poder te orientar e você vai então fazer esse ajuste fino, ok? Então, por hoje ficamos por aqui e começamos lá dizendo assim: vou trocar de raquete, por onde eu começo? Comece por esses 3 passos que eu indiquei para você. Com certeza a possibilidade de você encontrar o modelo e a raquete que vai te dar a performance que você quer passa por esses pontos, ok? Por hoje é só, um abraço a todos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição aí abaixo, acione lá o sininho e toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado para você poder acompanhar e aprender alguma coisa sobre equipamentos de tênis. Abraço!